Como é que se divide dentro da gramática essas normas da língua portuguesa? Aí nós temos a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Sintaxe, não é sintaxe. Sintaxe, mesmo com esse X aí. Fono vem de som, né? Então, fonologia trata da pronúncia e da escrita das palavras. Então, a fonologia, escrita e pronúncia. Aí entra a ortografia, acentuação, uso do hífen. A morfologia estuda a estrutura e formação das palavras. Aí nós vamos classificar as palavras em classes. Na sintaxe, estuda o contexto. O que é o contexto? O contexto é as frases dentro de uma oração. A oração vai compor o período vai compor um parágrafo, e um parágrafo vai compor um texto. Então, essas aí são as 3 divisões. Então, aqui mesmo, na escrita e na pronúncia. Não se preocupem, gente, que isso aqui é só uma introdução, nós ainda não estamos estudando conteúdo. Estamos apenas num princípio aí. Um exemplo da fonologia, onde se estuda a escrita e a pronúncia. Nós temos, vamos ver aqui, pegar a palavra, eu sempre coloco esse caso já no início. Palavra manto. Então, como é que eu vou analisar dentro da fonologia, fonologicamente, o manto? Ou, nesse caso, até foneticamente. Então, ela tem 5 letras, beleza? Aí, uma questão da prova diz o seguinte. Na palavra manto, existe um encontro de consoantes. Certo ou errado? A afirmação, obviamente, está errada. Então, se eu não sei fonética, eu vou identificar esse N e esse T como um encontro de consoantes. Não é. Então, aí a importância de estudarmos. Vai para a prova certo que NT é um encontro de consoantes. E não é. Por quê? Não vou dizer. Já veremos. Em seguidinha nós estudaremos a fonética, o primeiro conteúdo, veremos por que a palavra manto não tem um encontro consonantal. Por que não existe esse encontro de consoantes aí. Já veremos. Hoje eu acho ainda. Na morfologia, por que eu tenho que saber a diferença principalmente entre essas duas aqui? A fonologia não se mistura com as outras, mas essas duas são bem próximas. Na morfologia, se aparecer uma questão falando a palavra X é classificada morfologicamente, ou qual palavra possui a mesma classificação morfológica da que está sublinhada. Então, eu tenho que saber o que é classificação morfológica e o que é classificação sintática. Tem que saber diferenciar, porque às vezes a banca nem diz o que é, ela só diz qual possui a mesma classificação morfológica, ou qual possui a mesma classificação sintática. Se eu não souber o que é a sintática, o que é a morfológica, não tem como eu saber o que procurar, não vou saber nem o que analisar na questão. Na morfologia, então, é a estrutura e formação das palavras. Na morfologia, nós classificamos as palavras em classes. São as 10 classes de palavras que nós estudamos lá no ensino fundamental. Aí, na morfologia, então, nós vamos classificar as palavras como substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo
advérbio, preposição. Opa, pulei uma, mas não tem problema. Preposição, interjeição. E conjunção. As 10 classes de palavras que nós estudaremos. A apostila 2 é só classes de palavras. A apostila 2 de vocês é só sobre isso aqui. Cai muito em prova, né? Então, essas são as classificações dentro da morfologia. Classificação sintática. Estudo o contexto. Então, na morfologia, eu posso analisar a palavra isolada. Eu posso analisar a palavra avulsa. Eu posso pegar aqui mesmo, ó. Posso pegar a palavra mesa. Palavra mesa sozinha, avulsa, eu posso classificar morfologicamente. Sintaticamente, não. Ela está avulsa. A análise sintática é feita apenas dentro de um contexto, dentro de uma oração, dentro de uma frase. Então, mesa sozinha eu só posso classificar como um substantivo. Aí, claro, eu posso dizer que é um substantivo concreto, comum, simples, primitivo. Tem um radical, uma desinência nominal de gênero. Então, eu posso fazer várias classificações aí da palavra mesa sozinha. Já na sintaxe, eu vou classificar, então, sintaticamente, as palavras como os termos da oração. Quais são os termos da oração? Aí, todos aqueles. Sujeito. Eu vou colocar aqui só sujeito e predicado, que são os dois essenciais. Claro que dentro do predicado aí pode ter objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, pode estar no próprio sujeito, aposto, vocativo, isso aí tudo pode aparecer dentro da oração também, né, gente? Essas aí são as análises sintáticas. Não vou colocar tudo aqui porque nós estudaremos depois também, lá no caderno 3, na apostila 3, os termos da oração, que é a análise sintática. Gente, aqui na apostila de vocês tem exemplos ali, né? Isso aqui é a apostila 1 de vocês aí. Ali, a sintaxe que eu falei para vocês, né? A pronúncia é sintaxe e não sintaxe. Isso faz parte da fonologia. Aqui, ó, na morfologia, rapidinho. Felicidade. Substantivo criado a partir de um adjetivo. Aí é uma análise morfológica. É um substantivo. Foi criado a partir de um adjetivo. Por quê? Porque veio de feliz. Feliz é um adjetivo que criou a palavra felicidade. Aí tem o radical, vogal de ligação, sufixo. Isso aí é a estrutura e formação das palavras. Como ela foi formada, quais os elementos que a compõem. Isso aí, então, análise morfológica. Já na sintaxe, eu vou pegar ali. A felicidade está em todos nós. Eu já não analiso sintaticamente felicidade como substantivo. Eu estou analisando felicidade como núcleo do sujeito. Quem está em todos nós? A felicidade. Felicidade é o núcleo do sujeito que está na oração. Ah, mas eu não consigo identificar o sujeito aí. Não se preocupem que agora só o importante é nós sabermos identificar o que é análise morfológica e o que é análise sintática. Conseguiram entender isso aí, gente? A diferença entre as duas? Na análise morfológica basicamente são os elementos que compõem a palavra, que nós vamos estudar, e a classificação em relação às classes das palavras, que eu coloquei as 10 ali. Já a análise sintática em relação aos termos da oração. Então, cuidado se aparecer na questão, de acordo com a função sintática, de acordo com a análise morfológica, isso aí, às vezes, quem não sabe a diferença não vai conseguir analisar a questão. Fechou? Tranquilo esses detalhes aqui, gente?